bancada do PT, Lucas Caranhato, na tribuna. Obrigado, presidente. Comentava com o vereador Renato, esse domingo eu andei muito, vereador Xuxa, na região do Mariane, Reolon, Matioda, Rota Nova, bastante fumaça. E me dei o trabalho de ver na churrasqueira. E não era só sambiqueira e pé de galinha, que tem no Andreaça um corte diferente. Só uma partezinha, já no momento oportuno, já lhe concedo. Então, não é só pé de galinha, o povo está conseguindo comer carne nesse novo Brasil, vereador Alberto Meneguzzi, que com duras penas estamos retomando. Eu ia falar sobre educação em Caxias, mas só quero trazer algumas questões. Primeiro que o vereador que me antecedeu aqui falava da economia, né? E de que nós não podemos falar de economia de forma eleitoreira, né? Misturada com, assim, no sentido de que economia e política, elas andam distantes. Me parece que não, né? Me parece que não. E geralmente os liberais gostam de defender o Estado enxuto, e o Estado pode ser enxuto para quem tem plano de saúde, para quem vive no centro da cidade, para quem não depende das políticas públicas, ou quem ataca o SUS, por exemplo, quando num país como o nosso, transplante de órgãos se dá exclusivamente pelo SUS, seja para o bilionário ou seja para o miserável. Então, para quem tem condições, o Estado não precisa ser grande e nem forte, tem que ser pequeno. Agora, para aquela senhora que veio com câncer aqui e que não tem atendimento, se justifica que o Estado precisa de política social, que o Estado precisa de investimento e que o juro alto, para quem tem 500 só no limite do cartão de crédito, ele vai matando essa pessoa. Então, importante a teoria e o espaço, ou a trajetória acadêmica de todo mundo, o de que cada um representa, mas a realidade do povo e a política pública de um Estado que precisa ser forte e grande para essas pessoas, as que mais precisam. Então, eu queria fazer esse registro. Eu até achei interessante a fala do vereador Fiuza, que é muito... já tem algum tempo de casa e que eu tenho certeza que tem responsabilidade das suas palavras, mas talvez as informações do Diretório Nacional do Republicanos talvez sejam... o vereador não saiba de fato, né? Mas o Republicanos está entrando na base do governo do Lula e eu acredito, vereador Alberto Meneguzzi, que seja não com intenção de cargo, né? Não com intenção de cargo e nem no corporativismo e no pragmatismo de muitos, não. Porque eu tenho certeza que o vereador Fiuza não é desse. O vereador Fiuza tem o lado e mantém sempre a sua linearidade aí, né? Não se preocupa muito com cargo e nem nada. Está aqui, faz o seu trabalho democraticamente eleito. Mas o Republicanos está aí na base do governo, vem o Republicanos, vem o PP e, vereador Renato, nós estamos de braços abertos para quem vier, para construir e para retomar o crescimento. E talvez mais 54 milhões de reais aqui para a saúde de Caxias, já que no governo anterior não veio. Ainda, nem ia falar disso, mas vamos lá. Falaram sobre usar essa tribuna para misturar, né? Não dá para a gente falar de economia. Eu acho complicado que tem alguns que usam, por exemplo, ilegalidade, ataque ao Estado Democrático de Direito, para fazer bandeira criando, por exemplo, o Dia do Patriotário em Porto Alegre, dia 8 de janeiro, né? O dia em que o Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil foi aviltado por um bando de golpista aloprado que tentou dar um golpe. São tão incompetentes, mas tão incompetentes, né? Que ainda bem que são, senão nós estaríamos na mão dessa horda de vândalos e de terroristas, que o Estado Democrático de Direito está dando um jeito de resolver. A Câmara de Porto Alegre passou fiasco nacional. Do PT ao PSDB. Manifestações de juristas e de muitas pessoas. Eu lembro das manifestações do nosso governador, Eduardo Leite, aqui do estado do Rio Grande do Sul, quando se manifestava contra, né, o atentado, o ato terrorista que tentou implementar o golpe. Tem partido, inclusive, de vereador dessa casa que votou favorável. E agora a Câmara de Porto Alegre
jogando a sua história de uma cidade que a época, que uma época da história do Rio Grande do Sul, né, defendeu que o nosso estado seguisse brasileiro, passou por essa vergonha nacional. Ainda bem que esses ventos do golpismo não passam por essa casa. Mas vamos voltar e vamos falar de Caxias. Eu ouvi o vereador Bressan, que é o meu presidente da Comissão de Educação e tem feito um trabalho muito comprometido com as melhorias que o nosso sistema municipal de educação e que a educação pública municipal precisa. Mas eu quero falar de uma preocupação. Eu falo de educação com propriedade, porque conheço as 83 escolas municipais, porque conheço as mais de 50 escolas, né, de educação infantil, conheço as escolas estaduais e me preocupa muito a gestão da educação em Caxias do Sul. Me preocupa. E quero falar de alguns problemas. Primeiro, as nossas escolas municipais estão com problemas na merenda. O governo municipal criou um programa chamado Prato Solidário, em que em escolas de região de vulnerabilidade e segurança alimentar, as crianças, os estudantes podem almoçar e jantar na escola, né, dependendo da necessidade e da disponibilidade. Pois esse programa foi interrompido pela justificativa de problemas de licitação. Eu tenho recebido reclamações de várias escolas de que a merenda está sendo racionada e ainda de que no nosso depósito os alimentos que lá deveriam estar disponíveis em abundância são poucos, com a justificativa de problemas de licitação. E aí eu fico pensando, quem faz a gestão da educação, que tem quase 200 de pessoas na secretaria, precisa se desencastelar, parar somente de cobrar das gestões e dos professores e assumir a sua responsabilidade para que as crianças tenham merenda? Ou nós vamos admitir que várias dessas crianças e estudantes que comem a comida adequada na escola não tenham, com a justificativa de que o problema é de licitação. Mas então alguém que só deve fazer licitação não sabe fazer licitação? Porque a gente poderia falar da merenda, mas tem outros problemas. Vejam, eu estou aí em cima da minha mesa com pedidos de informação que nós realizamos no início dessa legislatura. Vereadora Gladys, uma notícia, a senhora lá da região do Risso, e me permito usar o seu exemplo, que é uma das regiões que tem mais demandas de vagas que não são atendidas, de crianças que têm que ir para lugares distantes das suas casas. Num pedido de informação que eu fiz, que essa casa aprovou, nós questionávamos a gestão da educação no município de Caxias do Sul sobre as reformas necessárias para as escolas, em razão também dos APPCIs. E a resposta foi lacônica, de que, assim, demonstrando que não há um planejamento. O meu questionamento é o seguinte: se essas reformas carecerão dos estudantes e a comunidade escolar sair desses prédios e irem para outros, onde esses estudantes estudarão, teremos que pagar mais transporte escolar? Essa resposta não veio. Nós temos 2 escolas fora da sede, lá no antigo Mutirão Objetivo, que é o Atiliano e o Laurindo Fórmulo. E quando tiver que fazer a reforma no João Desorze, e quando tiver que fazer reforma em outras escolas para a PPCI, então eu fico pensando, não tem planejamento? Ainda a questão da sobrecarga de trabalho dos profissionais da educação. Pois eu vi aqui no início dessa sessão a divulgação, então, desse evento de veículos e mobilidades elétricas. Olha só, gente, nós estamos discutindo essa tecnologia enquanto os professores estão fazendo planilha e traçando com régua e com caneta. E quem está na gestão da educação, muitas vezes só se reporta à escola para cobrar. Ainda, os diretores, vereadores, colegas vereadores,
Conversem com algum diretor de escola ou coordenador pedagógico para saber a realidade da sobrecarga de trabalho. E para finalizar a questão dos uniformes. Nós aprovamos aqui nessa casa recursos para os uniformes. Vai ter mais uniforme? Ou as crianças, além de ir para a escola com fome, vão com frio? Eu faço um apelo ao prefeito Adiló. Já conversamos várias vezes sobre isso. Não adianta nós termos pessoas habilitadas tecnicamente para os cargos quando elas têm dificuldade de se relacionar e quando os problemas e a incompetência na gestão se mantêm. Esse vereador vai seguir aqui bradando e os problemas na educação do nosso município são cada vez mais evidentes e mais gritantes. Obrigado, presidente. Obrigado. Encerrado o grande expediente.